Você pode abrir a palavra de Deus em João 5, do 1 ao 14. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Quantos que vieram aqui estão à espera de um milagre? Amém? Glória a Deus. Todos nós estamos à espera de um milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus ama fazer os milagres dele em nossas vidas. Glória a Deus. Todos acharam? Todos acharam? Sim. Acharam com João, né? Então, todos acharam. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Então diz assim, ó. Fala sobre a cura do paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda. Diga Betesda. O qual tem 5 alpendres. Você sabe o que é alpendres? Alpendres é um teto que é revestido por pilastras, né? São 5 pilastras, né? Tipo um pavilhão assim, né? Então, 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pula para o 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curava. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem que há 38 anos padecia, foi curado por Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, como eu fiz uma pergunta no começo, todos que estão aqui estão à espera de um milagre. Amém? Quantos viram aquele filme, A Espera de um Milagre? Filme maravilhoso. Glória a Deus, né? O que era aquele filme? Havia um homem que não tinha feito nada, mas ele foi condenado. Ele foi julgado e estava no corredor da morte. Estava pronto para ser morto, só esperando vir a sentença, né? Então ele foi condenado injustamente. Só que nesse capítulo de João 5, esse homem que estava lá no tanque de Betesda, ele não estava condenado ao corredor da morte, mas ele estava condenado a viver o final dos dias dele naquele tanque, né? Porque como ele disse, como diz a palavra, ele estava lá e não tinha ninguém que pudesse passar ali na hora que o anjo descia e tocava as águas, ninguém que pudesse chegar lá e levar ele, né? Porque o primeiro que tocasse nas águas era curado, né? Então, igreja, vamos falar sobre esse tanque de Betesda. Lá em João 5 tem o cenário que é o tanque de Betesda, né? Ali se reunia todos os enfermos daquele lugar, né? Por quê? Eles se reuniam porque por hora descia um anjo e tocava as águas, chacoalhava as águas. E assim que o anjo chacoalhava as águas, o primeiro que tocasse era curado, né? Quantos nessa noite estão dispostos a tocar nessa água do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, isso aí era uma esperança para aqueles homens que há tanto tempo padeciam. Eu imagino aquele lugar, aquele tanque de Betesda, um lugar terrível, né? Um lugar só de enfermidade, né? Onde as pessoas desesperadamente procuravam por um milagre do Senhor.
né? Então, igreja, só que a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de apenas um homem, né? Aí você pode me perguntar, quem é esse homem? Né? Então, esse homem nós podemos dizer que ele é um colecionador de fracassos, né? Porque ele estava lá há quanto tempo para conseguir a bênção dele? Há quase 38 anos, né? Ele estava frustrado, ele estava desanimado, e já não tinha mais esperança de receber aquele milagre, né? Então, todas as vezes que o anjo descia e tocava aquela água, por ele não conseguir andar, todos passavam na frente dele, né? Imagina a frustração daquele homem, né? Toda vez que o anjo descia, né, ficava esperando o anjo descer, toda vez que o anjo descia, ele ficava para trás, né? Porque ele era paralítico, ele não andava, né? Imagina a frustração dele, né? Então, igreja, quero dizer, o que a gente pode dizer nessa noite? Existem pessoas que estão assim, que ficam para trás, esperando o seu milagre chegar, amém? Esperando apenas que o Senhor venha e faça um milagre, né? Existem muitas pessoas que estão paradas e não recebem as bênçãos do Senhor, amém? Então nós precisamos dizer também que aquele homem era alguém que estava abandonado, né? Então quando Jesus encontrou esse homem, o que Jesus perguntou para ele? Queres ser curado? Está lá no versículo 6, ó. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O que ele disse a ele? Não tenho ninguém que me pegue, que me coloque na água, lá no versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque lá no tanque. Mas enquanto eu vou, os outros passam na minha frente, né? Então, igreja, esse homem se sentia abandonado, né? Ele poderia estar abandonado pelos amigos, ele poderia estar abandonado pela família, né? Abandonado pela sociedade, né? E muitas pessoas se sentem assim hoje, abandonados. E esse sentimento de abandono é muito ruim, né? Porque nós estamos sozinhos, ficamos sozinhos, né? Ficamos abandonados, né? Então, o pior é que atravessar as situações, todos nós atravessamos situações difíceis, mas o pior do que atravessar situações difíceis é atravessar situações difíceis sozinho, né? Não temos um ombro, não temos uma mão que nos erga, né? Mas nós temos Jesus que faz isso por nós, né? Você não passa situações difíceis sozinho, amém? Deus peleja por você, Deus luta por você, amém? Você crê nisso, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, igreja, nós podemos ver naquele lugar que era um lugar de competição, né? Era só tocar na água, aquela galera toda ia para o tanque para tentar tocar primeiro a água, né? Imagina aquela galera saindo rolando na água, né? Para pegar a bênção do Senhor, né? Imagina? Então, glória a Deus. Então diga assim, o milagre. Glória a Deus. Então nós podemos dizer que aquele homem também era alguém que carregava um sentimento de culpa. Por quê? Lá no versículo 14, ó. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior, né? Então o que Jesus estava falando para ele? Não peques mais, e se você continuar pecando, vai te acontecer coisa pior. Então o que nós podemos, né, ver nisso? Que esse homem estava daquela forma, porque ele já vinha pecando anteriormente, né? E não se arrependia daqueles pecados, né? Como muita gente faz, peca, né? Não, vou pedir perdão dos meus pecados. Eu peço perdão dos meus pecados, confesso meus pecados a Deus, mas dá uma brechinha, eu vou lá e pego de novo, né? E vai pecando assim, peca, né? Então, e Deus não se agrada disso, amém, igreja? Quando estamos pecando, estamos sujeitos a todo tipo de coisas contrárias às nossas vidas. Quando pecamos, estamos sujeitos a enfermidades, como esse homem estava sujeito, amém? Isso é consequência do que? Dos nossos atos, amém, igreja? Né? Porque a palavra de Deus diz para que fujamos do pecado, para que nós possamos nos afastar do pecado, né? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, né? Quando Deus fez o homem, Deus fez Adão e Eva, né? Para estar em conjunto com o Senhor, em unidade com o Senhor, e isso foi quebrado, né? Então, pela nossa natureza humana, nós somos pecadores, amém? E que nós possamos confessar os nossos pecados ao nosso Senhor, né? Então, o que podemos concluir é que os pecados daquele homem o levaram a ele a uma vida de enfermidade, amém? Então, igreja, qual foi a reação de Jesus? Enquanto muitos, como diz ali no versículo 1 e 2, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas,
um tanque, que é chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, né? Então, enquanto muitos iam a uma festa em Jerusalém, né, Jesus ia curar as pessoas, né? Jesus se desviava disso, né? Então, o texto fala que havia uma grande festa em Jerusalém, né? Possivelmente era uma Páscoa ou uma festa de tabernáculos, que era uma festa de reunião de muitas pessoas, era uma celebração, né? Então, igreja, enquanto muitos aproveitavam a festa, né, se esbanjavam na festa, Jesus mudou de caminho. Jesus ia curar os enfermos, né, ia curar aqueles que precisavam. Jesus disse, lá em Mateus 9,12, os sãos não precisam de ajuda, mas sim aqueles que são necessitados, amém? Que são os doentes. Igreja, eu quero dizer para você que hoje você está aqui no lugar certo. Aqui é a casa de Deus, amém? Você está, aqui é Betesda, né? Betesda, o que é? É uma casa de misericórdia de Deus, amém? Então, glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje, na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Não há melhor lugar para você estar agora, nesse momento, do que aqui na casa de Deus, amém? Então, igreja, eu quero dizer para você também que aqui não é somente os anjos que vêm para chacoalhar a água para você tocar, mas Jesus vem aqui pessoalmente falar com você, amém? Aleluia. Então, Jesus se dirigia a um lugar onde havia uma multidão de doentes, né? Essa multidão de doentes que já não havia esperança de ter a cura, né? O que atraía as pessoas para aquele lugar? O que atraía? Era a esperança de ser curado. Era o que as pessoas mais queriam, eram ser curadas daquelas enfermidades. Estão entendendo, igreja? Glória a Deus. Então, Jesus está diante de uma multidão, mas vai em busca de uma única pessoa. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que Jesus foi buscar bem aquela pessoa? Ah, não sei, né? Porque Jesus conhece o coração daquela pessoa. Jesus conhece o seu coração, né? Jesus pode mudar o caminho dele para te dar a bênção, né? Para curar a sua enfermidade, para curar o teu problema, né? Então nós podemos dizer que isso é uma coisa impressionante, né? Então Deus vai ao encontro daquele que já estava parado no caminho, né? Então o que nós podemos ver? Que Jesus realmente ele se importa conosco, né? Quando você já falar, não, Jesus não se importa comigo, claro que Jesus se importa com você, né? Primeiramente, se ele não se importasse, você não estaria aqui nessa noite, né? Porque Jesus quer que você ouça a palavra dele. Jesus se importa com você, né? Jesus não desiste de você, como fala aquela canção, né? Nós desistimos de Jesus, mas Jesus não desiste de nós, né? Pode ocorrer, pode passar o que for, mas Deus não desiste de nós, né? Você não é apenas mais um que está aqui, né? Glória a Deus. Então, como eu disse, Jesus ele pode mudar todo o seu itinerário para vir ao seu encontro nessa noite, né? E te curar. E foi o que ele fez com aquele homem. Então Jesus ele vai em busca daquele homem. Então Jesus, lá no versículo 6, o que acontece? Ele vê, ó, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então no meio daquela multidão, os olhos de Jesus alcançam aquele homem, né? Então lá o profeta Isaías, lá em Isaías 66:2, ele já falava dos olhos misericordiosos do Senhor, né? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o homem que ele olhará é aquele abatido, aquele aflito, amém? Se você está abatido, se você está aflito, Deus está olhando para você, amém? Coloque diante de Deus tudo, coloque a sua vida nessa noite diante de Deus, né? Jesus sabe, né? Jesus conhece, como eu disse, conhece o coração, né? Jesus sabe de todas as coisas, porque Jesus é onisciente, né? Então, Jesus conhecia a vida daquele homem, bem como o seu drama. Ninguém precisava falar nada para Jesus, porque Jesus já conhecia a vida daquele homem, tudo aquilo que ele passava, todos os pecados que ele havia cometido. Jesus já conhecia, já sabia, né? Nada pode escapar do controle de Jesus. Como é bom o iPad, né? Você só vai passando o dedo, você vai... Glória a Deus. Então a gente pode dizer que, qual foi a intrigante pergunta de Jesus, né? Queres ser curado? Pergunta para o seu irmão, queres ser curado? Veja bem, não precisamos falar só querer ser curado de uma doença, né? Podemos ser curados de várias coisas, amém, igreja? Podemos ser curados dos nossos pecados, podemos ser curados das nossas falhas, dos nossos erros, né? Então, igreja,
Essa pergunta de Jesus parece meio óbvia, né? Imagina o cara lá, 38 anos lá, capenga, não conseguia andar, né? E ele pergunta: Jesus, você quer ser curado? Né? É assim, é como na história de Bartimeu, né? Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Né? Bartimeu, ele precisava ser curado da visão, né? Então Bartimeu estava lá, cego, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Né? Quero ser curado da visão, né? Amém? Glória a Deus. Mas não é bem assim, né, igreja? Porque Jesus, ele conhece, ele sabe que ele precisava ser curado da visão, que ele precisava ser curado da paralisia, né? Mas Jesus quer que você confesse a ele, quer ouvir de você. Amém? Então, por isso que eu falo, tem que ser confessado os pecados. Confesse para ele as suas limitações, porque não todos nós somos limitados. Amém? Glória a Deus, só pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, nós temos Deus para nos perdoar, né, das coisas erradas, né? Então, igreja, a confissão é muito importante na nossa caminhada com Deus. Amém? Então, nós não somente confessamos os nossos pecados, né? Confessar os pecados, nós confessamos todos os dias nós pecamos. Eu espero que toda noite você confesse seus pecados, né? Peça perdão para Deus, né? Então, mas sim também nossas limitações, né? E pedir a ajuda de Deus para que Deus possa estar perdoando esses nossos erros, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, igreja, após o paralítico confessar a Jesus as limitações dele, os problemas que ele tinha, após 38 anos, Jesus curou aquele paralítico. Amém? Então o milagre dele chegou. Demorou só 38 anos, mas chegou, né? Glória a Deus. A gente está esperando às vezes um milagre há um mês e não chega, nós ficamos lá, milagre, cadê meu milagre, né? Glória a Deus, né? Mas ele esperou só 38 anos, igreja, não é muita coisa, né? Quase a minha idade, né, amor? 38, 39, amém? Não, amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Então ele alcançou o milagre dele, né, igreja? Mas só que não foi um milagre alcançado por tocar nas águas, foi alcançado porque Jesus veio diretamente a ele. Amém? Então Jesus nessa noite quer vir diretamente falar com você, né? Você tem alguma coisa para colocar diante de Deus nessa noite? O que você tem aí para colocar diante de Deus? Coloque diante dele. Tenha fé que ele vai. Que ele vai realizar. Obrigado, também teve a Isabel, pastor, para assuntos aleatórios, amém? Glória a Deus. Então, igreja, o que nós podemos tirar para as nossas vidas? Machucou, né? Então, igreja, não importa há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Não importa se o milagre está demorando 38 anos, está demorando 2 anos, né, 50 anos, né? Eu sei que ninguém tem 50 anos aqui, mas se demorar 50 anos, glória a Maria, não tem 50 anos. Glória a Deus. Então não importa quanto tempo você está esperando a bênção do Senhor chegar, amém? Creia que esse milagre do Senhor vai chegar, porque Deus, Ele olha para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, né? Nós devemos orar, buscar, nós devemos ler a palavra, né? Nós devemos ler mais, nós devemos ter mais comunhão com Deus, né? Sempre nas pregações nós falamos, né? Temos que ter mais comunhão com Deus. Às vezes estou pregando, o pessoal fala, vem de novo falar que temos que mais ter comunhão com Deus, né? Que temos que, né, orar mais, ler a palavra, porque a palavra é o nosso alimento diário. Mas é isso, igreja, não tem segredo, né? Nós temos a palavra, Deus fala conosco através da palavra, Deus responde às nossas orações, glória a Deus, né? Deus está pronto para nos ouvir, né? Temos problemas, Deus nos ouve, estamos alegres, Deus nos ouve, né? Às vezes quando estamos alegres nem falamos com Deus, né? Esquecemos de Deus, né? Nós falamos com Deus quando estamos passando por uns perrengues aí, né? Situações difíceis, né? Que o ser humano é assim mesmo, né? Quando nós passamos situações difíceis, nós vamos lá, meu Deus, me ajuda, aí nós ajoelhamos, né? Até chega até a doer o joelho, né? De tanto que nós oramos, né? Mas é assim mesmo que funciona. Glória a Deus. Amém? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, devemos fazer a nossa parte. Que você possa fazer aí a sua parte, né? E estar sempre na presença de Deus. Como você está aqui nessa noite, na presença de Deus. Amém? E você vai ser recompensado por isso. Por estar na presença de Deus, na casa de Deus. Por estar em Betesda, né? Que é a casa de misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês essa noite. Aleluia. Ore mais, busque mais, fale mais com Deus, né? Que nós vamos receber a nossa recompensa, mesmo porque nossa recompensa não é aqui na terra, é no céu, né? Amém? Glória a Deus. Está
Fique de pé. Minhas palavras são bem rápidas, né? Se fosse a Bela, uma hora. Não, mentira. Glória a Deus. Então, igreja, mais uma vez eu vou perguntar: quantos estão à espera de um milagre? Você que está à espera de um milagre, vem aqui na frente. Vamos estar orando. Vamos estar pedindo a Deus para que Deus possa estar realizando esse milagre, né? Porque para Deus nós sabemos que nada é impossível, né? Tem alguma coisa, imagina aquela galera lá vem um anjo. O anjo vinha, tocava na água, vinha ter rebuliço em cima da água, né? Mas glória a Deus, né? Porque sempre um saía dali com a bênção, né? Nem importa, né? Aleluia. Então vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a falar com Deus, né? E você colocasse diante de Deus esse seu milagre, né? Porque nós sabemos que para Deus, existe para Deus alguma coisa que é impossível? Não? Glória a Deus. Então nada é impossível para Deus. Coloque diante dele, mas creia realmente que ele vai realizar esse seu milagre, amém? Aleluia.
Deus vai realizar o seu milagre. Creia. Não duvide da palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele vai cumprir. Porque Deus tem promessa na vida dos seus filhos. Aleluia. Receba a vitória em nome de Jesus. Receba. Olha o milagre chegando na sua vida. Olha o milagre chegando na sua vida. Olha o milagre chegando na sua vida. Aleluia. Olha o milagre. Vai crendo que o milagre está chegando. A vitória está chegando. Vai crendo, igreja. Oh, aleluia. Oh, Deus, como o Senhor mudou para 24 anos de beleza, Pai. O Senhor realizou um milagre, Senhor. Nessa noite, Pai, colocamos os pedidos da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Vai, Pai, vai realizando os sonhos, vai realizando os pedidos. Oh, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que para ti nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Aleluia. Me dá vitória. Me dá vitória nessa noite. Igreja, abra sua mão assim. Glória a Deus. Deus está te dando a vitória. Agora fecha a mão. Pegue isso para a sua vida nessa noite. Receba isso de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Receba a vitória do Senhor para a sua vida. E creia que amanhã será um novo dia. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, igreja? Glória a Deus. Receba a vitória do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Nós temos que ver pelos olhos da fé, amém? Amém. Aleluia. Nós temos que ver que Deus está realizando um milagre na sua vida. Amém? E você possa sair daqui cheio do Espírito Santo na sua vida. Amém? Aleluia. Aqui na sua casa você possa agir de uma forma diferente. Onde você for, você possa agir de uma forma diferente. Porque quando Deus faz milagres, Deus também quer o nosso testemunho, amém? E você pode estar testemunhando na vida das pessoas, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar.